E aí, gente, vamos conversar um pouquinho sobre as provas dissertativas de física numa prova de segunda fase do vestibular? Pois é, o termo dissertar aqui, o termo dissertação, não tem o mesmo significado daquela redação clássica que você faz, com 35 linhas, aquelas regras todas. A gente está falando de uma prova de física. E aí, quando você vai olhar para aquele retângulo que está esperando a sua resolução na folha de prova, muitas dúvidas aparecem. O que eu devo escrever, o que eu não devo escrever, o que eu posso escrever, o que eu não posso escrever. Posso usar desenho, posso usar esquema, tenho que usar texto, tenho que escrever uma resposta no final na forma de texto. Como é que eu faço isso? O que realmente é essencial? E esse bate-papo agora tem a intenção de te deixar mais tranquilo, mais tranquila nesse sentido. Para você entender que muitas das coisas que a gente acha que são essenciais numa resposta, muitas vezes não são. Muitas coisas que a gente acha que são interessantes de fazer, também não são. Para que você possa ir limpando a sua resolução, tornando ela mais clara, mais objetiva, mais direta, e você ir se livrando de uma certa carga que você vai carregando ao longo do tempo, que na verdade não é necessária. Com isso, eu espero que ao final desse treinamento você se sinta mais leve para responder suas questões, mais seguro com aquilo que você está fazendo, gastando menos energia e ao mesmo tempo aumentando a sua eficiência. Tá? Então me acompanha nas orientações que eu vou te passar, para que você possa depois treinar isso na hora de você se preparar para a prova de segunda fase, na hora que você estiver fazendo os exercícios, você seguir essas orientações, para que você possa potencializar ainda mais o seu resultado. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Essa nossa conversa aqui, ela vale para, em geral, qualquer prova de física de segunda fase dissertativa. A gente vai dar um foco maior, é claro, para a FUVEST, Unicamp, Unesp, mas a gente consegue aplicar isso para a maioria das provas, tá? Bom, primeiro uma sinopse aqui do que vai ser a nossa conversa. Primeiro, conhecer a prova pela capa. É uma coisa que a gente costuma fazer só no dia da prova. Pegar a prova na mão e ler as instruções que estão na capa. E às vezes são muitas instruções. Que tal a gente fazer isso antecipadamente? Pega a prova que você vai fazer, pega a prova do ano passado, né, a prova da versão anterior, do semestre passado, dá uma olhada, tá? Leia as instruções, porque é muito provável que a hora que você estiver sentado ou sentada lá na sala de prova para fazer sua prova desse ano, as instruções da capa sejam mais ou menos as mesmas. Então, nesse caso, não vai ter muita novidade. Tá? Se eventualmente aparecer uma outra informação, você vai conseguir destacar até com mais facilidade, porque o restante é conhecido. Tá? Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso. Familiarize-se com o espaço de resolução. Todas as provas dissertativas têm um espaço oficial de resolução. E a gente precisa estar acostumado com esse espaço. A gente precisa saber como preenchê-lo de forma qualitativa, de forma qualificada, melhor dizendo. E a gente se sentir seguro de que aquele espaço é mais do que o suficiente para a gente poder resolver a nossa questão. Tá? Boas práticas na redação de respostas. O que é legal de fazer, o que não é legal de fazer, o que a gente às vezes acha que é super legal de fazer e não agrega nada na redação de uma questão de segunda fase. Vou falar um pouquinho sobre isso também. O que é bom fazer e o que não é. Aqui agora, na verdade, a ênfase é em pequenos descuidos que a gente costuma cometer, ou pequenas ações que a gente poderia ter e a gente não dá muito valor, que podem interferir de forma significativa na nota. Então, algumas coisas assim são muito óbvias, mas se a gente não presta atenção, a gente pode perder pontos valiosos. E algumas coisas que a gente acha que não vale muito a pena, mas agregam muito valor e podem potencializar uma boa nota. E aí, o resumo de tudo isso no fechamento com as orientações finais. Então, vamos lá. Primeiro ponto, conheça a sua prova, começando pela capa. Aqui eu trago para você a capa da prova da FUVEST segunda fase do ano passado. Observe que é uma prova bem burocrática, tem muitas instruções aí, são 11 itens para você ler. Se você pega, por exemplo, essa prova que é do ano passado, já dá uma lida nela com calma agora, antes de você fazer a segunda fase desse ano, quando você chegar lá no dia, você vai ler e você vai ver, nossa, quase não tem novidade, ou não tem nenhuma novidade. E é muito interessante você ler essas instruções, porque às vezes tem algumas instruções que são específicas de determinadas provas. Nessa da FUVEST, por exemplo, o que me chama muita atenção é que você só pode resolver a prova com caneta azul. Agora vamos comparar com o Unicamp segunda fase, também do ano passado. Olha só que prova clean, poucas instruções na capa, fácil de ler, não sobrecarrega a leitura. Mesmo assim, é importante você dar uma lida nisso antes. E uma informação bem interessante aí é que, nesse caso, a gente só pode resolver essa prova com caneta preta. Então, um bom candidato, uma boa candidata, estão bem preparados, sempre carregam as duas canetas no estúdio, hein? Então, vamos seguir em frente? Olha, o próximo ponto aqui na nossa sinopse é a familiaridade que a gente deve desenvolver com o espaço de resolução para a gente poder se sentir
tenha vontade na hora de ocupar esse espaço. Então vamos ver dois exemplos aqui. Eu trago aqui para você o espaço de resolução oficial da prova da Unicamp. Tá? Observe as características desse espaço. É um espaço com linhas, pautado, e em volta você tem aqui o espaço de rascunho que está devidamente identificado. E aqui dentro do espaço você tem uma orientação, só vai ser corrigido o que estiver dentro desse retângulo aqui. Então você pode ocupar esse espaço de rascunho aqui com a certeza de que nada que você vai anotar aqui vai influenciar a correção da sua questão, só vai ser corrigido o que estiver aqui dentro. Para quem está acostumado a usar espaço com linhas, com pautas, esse espaço ajuda bastante. Mas para quem, por exemplo, gosta mais de espaço sem pauta, isso aqui pode atrapalhar um pouco. Então vale a pena você treinar antecipadamente dentro desse espaço. Como é que eu ocupo, como é que eu divido esse espaço para colocar minha resolução, como é que eu uso essas linhas a meu favor e assim por diante. Tá? Tem algumas provas onde o espaço de rascunho, também aqui em volta desse retângulo de resolução, mas esse espaço de rascunho tem informações que muitas vezes podem ser corrigidas também. Só que essas bancas de prova, normalmente, elas têm a seguinte orientação. A gente só vai dar uma olhada no que está no rascunho se a resolução do candidato ou da candidata estiver pobre, estiver faltando informação, estiver incompleta. Aí a gente vai para o rascunho e vê se dá para resgatar alguma informação aqui. Isso não é uma bondade excessiva dessas bancas ou uma empatia muito grande, muito pelo contrário, é uma questão técnica. É uma forma de esgotar a correção da questão, inclusive olhando para o rascunho do candidato. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui? Olha só, essa daqui é a folha padrão da FUVEST. Não tem linhas, é um espaço em branco. Para quem conhece a prova da Unicamp e da FUVEST sabe bem da diferença dos cadernos. Na prova da Unicamp você tem uma questão na página e um espaço de resolução logo embaixo. Na prova da FUVEST as questões ficam numa página e os espaços de resolução ficam na página seguinte separados. Então você não pode usar nada no entorno desse retângulo como rascunho. Tá? Para quem está acostumado a usar espaço sem pauta, isso aqui é uma maravilha, mas para quem não está, você pode de repente se perder. É muito comum quem não está acostumado a usar espaço sem pauta a começar a escrever e ir descendo na diagonal. Aí você começa a escrever na diagonal, vai descendo, começa a sobrar espaço aqui em cima, faltar espaço lá embaixo. De repente você precisa de espaço, aí você escreve aqui em cima, faz uma conta aqui em cima. Para ninguém se perder, você coloca uma flechinha mostrando qual é a sequência, aí vai colocando instruções. Quando termina, está um belo mapa do tesouro. O examinador vai corrigir sua questão? Vai. Ele vai entender o seu raciocínio, ele vai se esforçar para entender e se tiver realmente uma lógica, ele vai conseguir capturar essa lógica. Tá? Agora, imagina se o quanto você facilita a sua própria vida na hora que você redige a questão e facilita a vida de quem vai corrigir também se você fizer isso com uma organização maior. A minha sugestão é que você restrinja esse espaço para você cometer menos esse erro aí de ocupar espaço de uma forma desorganizada. Você pode, por exemplo, dividir em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Item A, item B, item C, é uma característica que vai depender da questão que você está resolvendo. Eu, particularmente, prefiro dividir em colunas. Tá? Você pode dividir em 2 colunas, em 3 colunas, mas o simples fato de você limitar mais o espaço vai ajudar você a se organizar melhor e redigir de uma forma mais equilibrada, né? Como se houvessem linhas ali, onde você consegue registrar a sua resolução. Tá? Se você nunca tentou, tenta que você vai ver que faz uma diferença muito grande, beleza? Aí uma vez que você dividiu em colunas, você começa a resolver o item A, vai descendo, faz o B, continua, vai lá para cima, desce, faz o item C. A sua resolução automaticamente fica com um fluxo bem definido e dá para acompanhar do começo, meio e fim. Belezinha? Bom, obviamente esses daqui são apenas 2 exemplos. O interessante é você olhar para a prova que você vai fazer e ver como é que é o espaço de resolução para você adequar essa estratégia para aquele espaço. Um último comentário é que na tela aqui você não tem os espaços com o tamanho verdadeiro da Unicamp e da FUVEST, tá? Dá a impressão que o espaço da FUVEST é gigantesco e da Unicamp é pequeno. Não é. Os espaços eles têm tamanhos mais ou menos parecidos. É que eu dei uma reduzida na imagem aqui para você poder ver esse espaço de rascunho que tem na prova da Unicamp que na FUVEST não tem. Na verdade, o espaço da Unicamp é um pouquinho menor aqui na altura, mas ele é um pouco maior na largura. As áreas são mais ou menos parecidas, beleza? O ideal, na verdade, é você, a hora que você estiver fazendo exercício, que você utilize essas folhas padrão, tá? Vou falar disso mais na frente. Vamos seguir? Vamos lá! O próximo item na nossa conversa são boas práticas na redação de respostas, ou seja, o que é legal de fazer, quais são os hábitos interessantes que eu devo intensificar para que a redação da minha questão de segunda fase fique mais qualificada. Então vamos lá. A gente pode sintetizar tudo isso nesses 2 adjetivos, clareza e objetividade. E a gente pode transformar isso em verbos. Né? Escreva somente o essencial.
Essa é uma falha muito comum de candidato de segunda fase, achar que tem que escrever e esgotar o tema naquele espaço de resolução. Não, as correções normalmente elas são muito diretas. A pergunta é A, você respondeu A, beleza, tá certo, você ganhou a pontuação. Você não precisa rechear essa resposta com informações anteriores e informações posteriores. Muitas das coisas que a gente escreve a mais numa questão, na verdade elas não são nem corrigidas, elas não fazem a menor diferença. Na verdade, quando você escreve a mais, há uma série de efeitos aí negativos que a gente poderia ressaltar. Por exemplo, o primeiro é que, obviamente, você está gastando tempo e energia com coisas que nem serão corrigidas. O segundo problema é que quando você escreve muita coisa, você corre o risco de, sem querer, tangenciar a resposta. Ou seja, ao invés de responder a questão, você falou e esqueceu de responder a questão. Tá? E o terceiro item que eu poderia ressaltar aqui para você é que quando a gente escreve demais, a gente corre o risco de responder a pergunta, mas não contente com isso, a gente resolve que a gente vai escrever um pouco a mais e aí a gente comete algum erro conceitual. Dependendo do rigor da correção dessa banca, isso pode acarretar desconto de nota. Então o ideal, na verdade, é responder apenas o que foi perguntado, com um complemento ou outro de texto, uma abertura ou um fechamento muito simples, nada além disso. Eu não quero que com isso você fique neurótica agora, a essa altura do campeonato, fala assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não tenho que começar a fazer tudo diferente? Não, a intenção não é essa. A intenção, na verdade, é que você continue respondendo as questões do jeito que você faz, que você se sente seguro, mas que você comece a perceber esses detalhes. O que eu estou escrevendo que é desnecessário? Essa frase aqui não tem o menor sentido, então eu vou tirar. Eu não preciso fazer esse desdobramento aqui da equação, eu posso ser mais direto. Eu não preciso fazer a conta em todas as etapas, eu posso ser mais sintético. Eu não preciso fazer essa frase, escrever essa frase de conclusão aqui no final, então eu vou dispensar tudo isso também. Com isso, a minha intenção é que você comece a desapegar de coisas e de elementos que você acha que são importantes numa resposta de segunda fase, que não são, para que você fique mais leve, mais rápido, mais eficiente e ao mesmo tempo mais confortável, mais seguro com o trabalho que você está fazendo. Outra coisa, utilize esquemas e abuse dos desenhos. É uma prova de física e uma das linguagens que a física utiliza bastante é a linguagem gráfica, a linguagem simbólica. Então, quando você vai fazer um desenho, por exemplo, para você identificar as forças, identificar as velocidades, identificar o trajeto da carga elétrica dentro do campo magnético, que seja, identificar uma trajetória de um objeto, um desenho simples, sem muita pretensão, ele costuma ser muito eloquente. Ele ajuda você a dizer muitas coisas que você gastaria muito tempo escrevendo o texto se você quisesse descrever ou dizer exatamente as mesmas coisas. Então a minha sugestão é, toda vez que você tiver a opção de escolher ou um texto ou um desenho, eu te aconselho que você use o desenho, tá? Mas eu posso fazer o desenho e colocar uma frase aqui, uma frase ali para completar? Claro que pode, não tem problema nenhum. A questão é, será que eu preciso realmente daquelas frases? Será que eu estou realmente agregando valor na minha resolução? E essa é uma coisa, gente, que a gente vai percebendo com o treino, tá? Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Essa questão é uma questão da prova da Unicamp do ano passado, né? Questão de segunda fase. Curiosamente, quando a gente olha para ela, parece que é um gabarito, né? Você tem o número da questão 12, item A e item B. Na verdade, se você der uma lida, você vai perceber que o item A e o item B são, na verdade, as perguntas, tá? Aqui não tem aquele texto introdutório clássico que a gente vê em questões de prova. Se você der uma lida nesses dois itens, A e B, você vê que trata-se do mesmo tema, está falando do fluxo de água em um rio, e em um certo momento associado a uma queda d'água para a produção de energia elétrica. São dois rios diferentes, no item A está sendo falado do rio Amazonas, no item B está sendo falado do rio Tocantins. Você pode, por exemplo, fazer o seguinte teste. Dá um pause nesse vídeo agora e tenta resolver a questão, para depois você dar sequência no vídeo, tá? Ou então, pelo menos, dá um pause no vídeo e tente pensar em como você redigiria essa resolução. Depois você compara com o gabarito oficial que eu vou te mostrar na sequência. Vamos ver? Olha lá. Esse é o gabarito oficial. Observe que a questão ela é muito sintética. Ele coloca aqui a equação da vazão, que é o volume por tempo. O volume ele traduz por essas três informações aqui, são essas três dimensões. Aí ele chega nessa equação que envolve velocidade, que é o ΔX e ΔT. Então ele fez um pequeno desenvolvimento de equação. Esse desenvolvimento ele era necessário, fundamental? Não necessariamente, era que fica mais fácil para você mostrar o caminho que você está seguindo e fica mais fácil para os candidatos entenderem o gabarito oficial também. Mas se você tivesse colocado essa equação aqui direto, os dados e a resposta, essa daqui é a resposta mínima esperada. Uma característica muito comum do vestibular da Unicamp, que outros vestibulares seguem também, mas isso não é obrigatório, é
que na hora de colocar os dados na equação, colocam-se também as unidades, uma espécie de análise dimensional. Isso aqui é necessário? Não, não é necessário. Você pode colocar somente os valores numéricos com as unidades corretas, preste atenção aí no conjunto de unidades, e aí você dá a resposta e aí sim com a unidade correta no final. Tá? Veja a letra B como é bem direto. Ó, você tem aqui a potência, energia por tempo, a energia potência MGH, aí ele coloca os dados e a resposta. Então, o padrão de resposta de cálculo numa segunda fase é esse. Coloco a equação, coloco os dados, coloco a resposta no final. Eu não preciso necessariamente fazer um desenvolvimento da equação, eu não preciso necessariamente colocar um texto introdutório mostrando por que eu vou usar aquela equação e não outra, eu não preciso fazer as contas matemáticas nos detalhes das suas passagens, mas eu preciso ficar esperto sim com relação à resposta final, que tem que estar com o valor correto, obviamente, e com a unidade correta também. Tudo bem? Vamos seguir adiante? Então vem comigo. O nosso próximo ponto aqui é o que é bom fazer e o que não é. O que eu tenho para trazer para você nesse item? São hábitos simples, coisas muito óbvias, que é óbvio que a gente poderia ter pensado nisso sozinho, mas são coisas que a gente muitas vezes negligencia, porque a gente acha que não é importante e acaba perdendo pontos aí de bobeira, ou coisas que a gente negligencia, que a gente acha que não é importante e poderia ter melhorado a qualidade da nossa redação de questão. Então vamos dar uma olhadinha nisso? Vou te apresentar alguns exemplos também. Vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui 2 exemplos de coisas que você deve evitar, porque podem te custar aí pontos valiosos, e 2 exemplos de coisas que você deve reforçar, que você deve intensificar, que podem ajudar a sua correção a melhorar de qualidade, melhorar inclusive de pontuação. Esses exemplos que eu vou te mostrar são exemplos que eu trouxe lá da prova da Unicamp. A Unicamp é o vestibular que tem a radiografia da sua prova assim, mais completa disponível publicamente. É só você entrar lá no site da Unicamp e procurar Unicamp comenta suas provas. Você vai achar assim, muitas informações a respeito das provas do vestibular. Tá? Essa estratégia que eu vou mostrar para você é algo que infelizmente a Unicamp não tem utilizado mais no último ano, nos últimos 2 anos, mas usou durante muito tempo, que é trazer a resolução de um candidato. Isso aqui é uma resolução oficial, isso aqui é real, tá? É a resolução de um aluno ou de uma aluna, e aqui vem uma informação, exemplo acima da média, ou seja, essa pessoa foi bem, ela tirou uma nota muito boa, acima da média, mas ela cometeu algum erro, o erro vem descrito aqui embaixo nessa linha. Então, quando você lê aqui a informação e você vai olhar a resolução da pessoa, você percebe que a pessoa cometeu um erro de cálculo e errou uma unidade no final. Aqui ela deu uma pressão em Newton por metro cúbico. Gente, errar cálculo e errar unidade ou esquecer unidade custa ponto na maioria das provas. Como é que eu evito esse tipo de coisa? Então, o que não é bom fazer? Não é bom você simplesmente terminar a questão e ir embora. O que é bom? É bom você voltar assim que você terminar a questão e dar uma lida novamente para ver se você não errou nenhuma conta, não esqueceu nenhuma unidade ou não errou nenhuma unidade. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Cuide bem dos conceitos. Em física você pode errar conceitos aí de várias formas. Você pode, por exemplo, usar uma equação correta, mas no momento errado, onde ela não se aplica. Você pode usar uma equação errada, que não tem nada a ver. Ou você pode errar um conceito quando você está explicando algum fenômeno ou explicando alguma situação. No exemplo desse candidato, que é um exemplo abaixo da média, ou seja, ele não foi bem nessa questão, a gente percebe logo de cara que na letra A tem uma equação aqui que não está correta. Calcula o trabalho, força vezes deslocamento vezes coeficiente de atrito. Ainda por cima, mesmo sendo coerente no cálculo, ele erra na unidade no final. Ele dá o trabalho em Newton por metro quadrado. Tá? Na letra B, outra equação errada, força igual a pressão sobre a área. Né? E aí, obviamente, não tem como acertar quando a equação já começa errada. Então, tomar cuidado com isso. Na hora que você escrever a equação, dá uma olhada para ver se você realmente escreveu a equação direitinho. Na hora de substituir os dados, ver se você substituiu os dados no lugar certinho, para você poder fazer a conta direitinho. Então, cuidar bem dos conceitos, tá? Vamos ver coisas que são legais de fazer. Escrever de forma legível é uma coisa super legal de fazer. Embora o exemplo que eu esteja trazendo para você aqui é um exemplo assim, muito significativo, muito ilustrativo. Esse aluno aqui ou essa aluna teve uma nota acima da média. Agora, olhando para a resolução, dá para ver que está bem difícil. A letra não é tão fácil de você identificar, o texto está muito colado, tem conta no meio do texto, tem erro que está com rabisco. E mesmo assim, quem corrigiu essa questão na banca de correção teve a paciência de ler a questão até o final, percebeu que o raciocínio estava correto e pontuou essa questão dessa pessoa. Bom, se uma situação como essa ainda permite que essa pessoa vá bem acima da média, imagino que você não agregue de valor se você fizer com uma letra legível, uma resolução mais bem cuidada, mais bem acabada. Isso não só vai te deixar
mais confiante com aquilo que você fez, você vai se sentir mais seguro com o que você acabou de fazer, mas vai facilitar, obviamente, a vida do corretor. Tá? Vamos ver outro exemplo? Escreva do seu jeito. Isso, na verdade, é um fechamento de raciocínio. Quando eu falo escreva do seu jeito, é o seguinte, não é a partir desses comentários, dessas informações que eu estou trazendo, não é para você mudar radicalmente o jeito que você resolve as suas questões, muito pelo contrário. Continue fazendo do jeito que você faz, só que agora comece a prestar atenção nesses detalhes. Como é que eu ocupo o espaço, como é que eu divido em colunas para ficar mais... o fluxo de informação ficar mais organizado, como é que eu escrevo com uma letra mais legível, como é que eu faço para conferir se as minhas contas estão corretas e as minhas unidades também, e assim por diante, tá? Continue fazendo do seu jeito. Agora, só para você ter uma ideia de que o seu estilo, o seu jeito não vai te prejudicar de forma alguma, esse exemplo que eu coloquei na tela é um exemplo de uma pessoa que foi acima da média. Mas vamos comparar com a resolução oficial da Unicamp dessa prova? Olha só. Não parece nem um pouco, né? Quando você olha para a resolução oficial, que é a chamada resposta esperada, e você compara com a resolução dessa pessoa, elas não se parecem, esteticamente são muito diferentes. Agora, quando você olha para a resolução oficial, aparece aquele padrão que eu falei para você. Ó, a equação, os dados e a resposta. Tá? Na letra B, a mesma coisa. A equação, os dados e a resposta. Professor, mas eu não posso escrever nada além disso? Não, foi isso que eu disse. Você pode colocar um texto inicial, dizendo qual a equação que você vai usar, você pode fazer a conta passo a passo, você pode colocar um texto de fechamento, não tem problema. Agora, isso é necessário? Vai agregar valor à sua correção? Vai aumentar a sua nota de alguma forma? E a resposta é não. Tá? Então, a partir do momento que você começa a se sentir segura sobre o que realmente é o núcleo da resposta, que precisa aparecer no espaço de resolução, você começa a desapegar, começa a ficar mais leve, começa a ficar mais veloz e começa a ficar mais feliz, inclusive. Tá? Vamos adiante? Olha lá. O último ponto aqui para a gente poder fechar esse raciocínio. Então, depois de tudo isso que eu disse, agora vamos fazer aqui um esquema de fechamento. Tá? A primeira informação que eu gostaria de ressaltar é que agora, daqui até as suas provas de segunda fase, você deve resolver exercícios de preferência semelhantes aos da prova que você vai prestar. No primeiro momento, da prova que você vai prestar de anos anteriores, né? Por exemplo, eu vou fazer FUVEST, vou fazer Unicamp. Então, pega as provas do ano passado, do ano retrasado, e vai resolver essas questões. Mas nada impede que você também resolva questões de outras provas correlatas. Por exemplo, eu estou estudando para a Unicamp segunda fase, eu posso resolver questões da FUVEST? Pode, tá? Ajuda também. Eu vou fazer Unifesp, posso resolver provas da Unicamp? Pode também, não tem problema, tá? Mas vou pegar provas muito diferentes daquelas que você vai fazer. A próxima orientação é que você deveria, na minha opinião, tá? É uma recomendação que eu faço, você deveria, a hora que você está estudando para a prova, resolver um exercício, você usar sempre aquelas folhas padrão. Você vai lá no site da FUVEST, imprime as folhas da FUVEST, você vai no site da Unicamp, imprime as folhas da Unicamp, vai no site da VUNESP, imprime as folhas da VUNESP e assim por diante. E tente resolver as questões sempre naquele espaço. Para que isso? Para que você possa treinar numa situação o mais próxima do real possível, para você eliminar todo o fator de novidade que você pode eliminar antes da prova. Aí vai sobrar para a prova só aquilo que realmente a gente não tem como simular antecipadamente, né? O espaço da sala que você vai estar, as pessoas que vão estar em sua volta, o conteúdo original da prova que você vai abrir pela primeira vez, isso não tem como. O resto, tudo que a gente puder antecipar e treinar, ensaiar direitinho, isso só pode acrescentar, agregar valor à preparação, tá? E uma última coisa é que você, na minha opinião, de novo, deveria resolver as questões sempre para valer. Então, assim, você está estudando para a prova da Unifesp, tá? E você está com as folhas oficiais da Unifesp? Ok. Então você vai resolver no espaço oficial, beleza. Então você resolva como se você fosse entregar. Não é para ficar fazendo rascunho de qualquer jeito, com a ideia de, mas na hora lá eu faço direitinho. O ideal, na verdade, gente, é que nem se preparar para uma apresentação de dança. Quanto mais próximo do evento que eu vou apresentar eu estiver ensaiando, menos novidades eu vou ter para o dia desse evento. Então, quanto mais próximo da situação real, menos novidade vai sobrar. E aí você finalmente vai trocar o na hora eu faço para valer por um na hora é só fazer aquilo que eu já fiz tantas vezes, ok? Muito bem, espero que essas informações aí agreguem valor à sua preparação, te ajudem a se organizar para as provas da segunda fase, que você treine bastante a resolver os exercícios e, obviamente, que você colhe os resultados muito positivos desse treinamento. Falou? Muito bem, gente. Eu fico por aqui. Espero que
o seu treinamento daqui para frente então ganhe qualidade, tá? No mais, respira, confia no trabalho que você fez durante todo o ano e vai para a prova e arrebenta e arrasa e depois é só comentar com a gente as novidades. Falou? Obrigado, até a próxima.